Você viu aí, na abertura desse Bom Dia Gigante, um comercial da Tornado Têxtil, que é a nova parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Eu vou falar muito sobre parcerias, até porque o Vasco precisa buscar parcerias de outros órgãos para poder liberar São Januário para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Engraçado que São Januário não pode jogar, mas o Vasco pode jogar, por exemplo, no Luso Brasileiro na Ilha, ou até mesmo o Estádio da Cidadania em Volta Redonda. Estádios pequenos, acanhados, mas aí o poder público permite. É curioso isso. Solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira, entra a hashtag Sextou. Vamos falar muito sobre o jogo de domingo, em que o Vasco entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. Por isso que eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo, acionar o sininho das notificações e, claro, compartilhar. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalhando para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco entra em campo domingo, 18 horas e 30 minutos, contra a equipe do Bahia, jogo na Arena Fonte Nova. Você está vendo a foto da Arena Fonte Nova. O Vasco vai encarar a equipe do Bahia, que está brigando com o Vasco na zona de rebaixamento. Você está vendo aí que o Vasco é o 18º colocado com 16 pontos e o Bahia é o primeiro time fora do Z4, então é praticamente um confronto que vale 6 pontos nessa rodada, a 22ª do Campeonato Brasileiro. O time do Vasco vem treinando durante toda essa semana, viaja amanhã para Salvador, já fez todo o treinamento, tem mais um treinamento hoje no CT Moacir Barbosa e o técnico Ramon Dias deve mandar a campo a seguinte formação: Léo Jardim no gol, Robson na lateral direita, Medel e Léo na zaga, com o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, por conta da questão da suspensão do Zé Gabriel, Jair ou Barros é a primeira dúvida do técnico Ramon Dias. Mais à frente, Paulinho e Praxedes. Do lado esquerdo, Paier pode fazer a estreia de início, ou então o próprio Serginho sendo mantido, com Paier começando no banco de reservas. Na outra ponta, Gabriel Peck, e lá na frente, Verrete, esse o provável time do Vasco. E o zagueiro Léo, que volta depois de cumprir suspensão, fala principalmente sobre essa ligação que ele tem com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu venho de comunidade e eu falo muito em todas as entrevistas que eu dou, quando eu sou perguntado sobre a minha identificação com o Vasco. É pela história desse clube, é como me abraçaram aqui dentro, é como me receberam aqui dentro. Eu sempre digo, né, parece que o pouco tempo que eu tenho muitos anos aqui dentro. Eu estou muito feliz aqui, é um clube que eu sempre arrisco dizer que é o que eu mais me identifiquei na minha carreira. E todo mundo que me conhece sabe, quando eu falo, as situações, ela sai do coração. Então eu quero aproveitar e agradecer a cada torcedor, ao Vasco, por ter aberto a porta para mim e para minha família. E como eu disse, né, o Zé Gabriel está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não vai para esse jogo. Além dessa questão, tem a situação do Paier, que pode sim fazer a sua estreia. A gente não sabe se ele vai iniciar a partida no time titular ou vai começar no banco de reservas. E eu vou trazer aqui nosso Jean Faísca para falar um pouquinho sobre a análise do provável time do Vasco para o jogo contra o Bahia. Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E falta pouco para a decisão de domingo. O Vasco que enfrenta o Bahia fora de casa e precisa mais do que nunca dos 3 pontos para poder começar a sonhar de sair da zona do rebaixamento. Lembrando que o Bahia é sim um adversário direto nessa luta contra a degola. E o técnico Ramon Dias não vai poder contar com o Zé Gabriel, que é um jogador que faz uma função específica nessa equipe do Vasco. Que dentro do elenco hoje, as opções para substituir o Zé Gabriel, de uma ou outra maneira, vai sair um pouco daquilo, do modelo que o Zé Gabriel imprime a essa equipe do Vasco. Num primeiro momento, eu vejo que se o Jair estiver treinando bem, estiver bem condicionado fisicamente, ele deve ocupar essa vaga deixada pelo Zé Gabriel. Agora, se o Jair ainda não estiver 100% curado clinicamente, principalmente para essa questão do joelho dele, eu daria oportunidade ao Barros. Lembrando que o Barros, esse ano, fez grandes partidas com a camisa do Vasco.
Eu cito uma que eu assisti ao vivo, que foi no Morumbi contra o São Paulo. Inclusive fez um gol de cabeça. Mas um jogador muito firme, muito seguro, com um bom passe, uma postura legal dentro de campo. Então eu ficaria entre essas duas possibilidades. Se o Jair não estiver bem fisicamente, o Barros pode ocupar aquela função. E a outra dúvida é o Payet. Será que o Payet sai jogando ou será que o Payet segura e entra no decorrer da partida? Eu vou falar para você o que eu falei na nossa tradicional live da última segunda-feira. Quem vai escalar o Payet ou não para essa partida é o fisiologista do Vasco. Ele estando bem fisicamente, sem risco de lesão, podendo desempenhar o seu futebol, sai jogando. Se tiver qualquer problema e ainda não estiver 100%, segura e entra no decorrer da partida. E amanhã, galera, já vou fazer o convite por aqui. Faísca tá on, 10 horas. Vou pegar aqui a minha prancheta e já vou colocar uma ideia do que eu penso de como o Vasco deve enfrentar essa equipe do Bahia. Abraço, galera! E a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesse sábado com alguns jogos importantes. O Vasco joga domingo, 18 horas e 30 minutos. Você está vendo aí na tela todas as partidas relacionadas à 22ª rodada. E você que gosta de analisar os jogos, gosta de fazer apostas esportivas, eu vou te dar uma dica que volta a fazer parceria aqui com o canal Atenção Vascaínos. É o canal Caça Zebra. Você ainda não conhece? Se inscreva no canal Caça Zebra. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá, se inscreve no canal Caça Zebra, que é do Arley Lopes, meu parceiro vascaíno, um trader de mais de 7 anos de experiência, e ele vai te dar dicas importantes. Inclusive, ele chega agora nesse Bom Dia Gigante para trazer uma dica bacana para você ligado no Bom Dia Gigante. Fala aí, Arley, bom dia! Fala aí, Emerson. Fala, amigos do canal Atenção Vascaínos. Tamo aí, esse é o Caça Zebra de volta aí com a parceria no programa Bom Dia Gigante. E eu gostaria de trazer aqui na minha participação de hoje, Emerson, o seguinte: eu queria convidar aí todos vocês que estão assistindo o programa a conhecerem o canal Caça Zebra. Eu preparei um conteúdo exclusivo para você que está aí curtindo as apostas esportivas, que está tentando de alguma forma ganhar uma graninha com as apostas esportivas, mas que está perdendo. Você que está vendo que é difícil, ganha uma aposta aqui, ganha outra ali, perde uma, faz uma múltipla, faz alguma coisa e quando você vê, você perdeu dinheiro para as casas. Você que está nessa situação, você que quer mudar, quer sair dessa situação, você que já entendeu que pode sim ser lucrativo nesse mercado, mas você não está conseguindo se encontrar, você está faltando alguma coisa para você, vem aqui para o canal Caça Zebra, porque eu tenho um conteúdo aqui muito legal para passar para você especialmente que se encontra nessa situação. Porque é o seguinte, cara, para você conseguir ser lucrativo nas apostas esportivas, você precisa de 3 pilares. Um é a gestão, o segundo pilar é a disciplina e o terceiro pilar é o método de trabalho. Unindo esses 3 pilares aí, você vai ter o seu controle emocional, você vai conseguir fazer as escolhas certas, saber respeitar os seus limites. Você vai aprender muita coisa a respeitar você mesmo nas suas decisões, você tendo esses 3 pilares. Se você não se encontrar dessa forma, você nunca vai ser lucrativo com as apostas esportivas. E aquele cara aqui, né, que acha que as apostas esportivas é só um jogo, que é só um green, que é só uma múltipla, tal. Enquanto ele estiver pensando assim, ele vai ser só um perdedor. Então já estou deixando esse recado. Chega aqui no canal Caça Zebra. E para não ficar sem o palpite de hoje, eu vou colocar esse palpite aqui na tela para vocês, ó. E agora vamos às informações do nosso adversário, o Bahia. E quem traz todos os detalhes do Bahia de uma forma bem didática é meu parceiro Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia. Conta pra gente, Matheus, bom dia! Alô, rapaziada do Atenção Vascaínos, tudo beleza? Barbaço na área do canal Sou Mais Bahia. Tô passando aqui para poder falar brevemente sobre esse jogo que está sendo encarado aqui pela torcida do Bahia, pelo próprio Bahia, como uma decisão, como uma final entre Bahia e Vasco no próximo domingo às 18h30 na Arena Fonte Nova. O Bahia vem de um revés fora de casa contra o líder do campeonato, contra o Botafogo, mas conseguiu vencer os seus 2 últimos jogos dentro da Fonte Nova, contra América Mineiro e Bragantino. De antemão, eu já posso adiantar para vocês que era uma cobrança frequente do torcedor do Bahia, porque o Bahia dentro de casa sempre teve muita força, o Bahia dentro de casa sempre conseguiu aí, mesmo não vencendo em todas as oportunidades, se sobrepor
ter mais volume de jogo em relação aos adversários, né? A torcida tem contribuído muito nesse ano, né? Todos os jogos aí com mais de 30 mil torcedores, mesmo o time nessa situação adversa, nessa situação complicada, e faltava resultado, né? E o resultado veio até de maneira acachapante, como foi no triunfo diante da equipe do Bragantino por 4-0. Bom, mas o Bahia tem um problema, né, muito grande para esse jogo, que é a ausência do seu principal jogador, de Cauli. Cauli teve uma lesão no ligamento colateral medial, eu acredito que isso não é novidade para vocês. O grande dilema, e inclusive é uma dúvida nossa, é quem vai substituir Cauli. Biel voltou depois de um bom tempo parado, em 15 minutos contra o Botafogo fez muita coisa e mostrou porque estava fazendo tanta falta, porque, né, sua ausência foi tão sentida. Ele ficou cerca de 3 meses aí de fora. Biel, que quando se lesionou, diga-se de passagem, vinha sendo o melhor jogador do Bahia na temporada, e aí sim ele abriu brecha, espaço para Cauli se consolidar como o principal jogador do Bahia na temporada. E agora Biel vai procurar reconquistar o seu espaço, seja pelo lado do campo ou atuando por dentro. Ele tem essa característica. Ele inclusive pode ser o substituto de Cauli, com Ratão de um lado, Ademir do outro, e Mingote ou Everaldo centralizado. Esse é o grande problema do Bahia, inclusive, na temporada. Além da vulnerabilidade defensiva, que melhorou nos últimos jogos, apesar da derrota do Botafogo. Antes do Botafogo, o Bahia tem uma consequência de 2 gols sofridos em 5 partidas, né? E outro problema é esse daí da falta de um centroavante definidor. Cauli é o jogador que mais cria oportunidades no Brasileiro da Série A, o cara com mais dribles certos. O Bahia tem que finalizar muito para poder fazer gol, né? E isso tem sido um grande problema. Na própria coletiva, depois do jogo contra o Botafogo, o técnico Renato Paiva, que tem sido bem contestado pela torcida do Bahia, mas segue no cargo aí desde o começo da temporada, falou da vitória da eficácia, né, para poder resumir o jogo do Botafogo, onde o Botafogo teve 10 finalizações e marcou 3 gols, enquanto o Bahia teve 19 finalizações e não fez nenhum gol. Então, enfim, é um jogo que o Bahia vai estar pressionado. A gente está com certas dúvidas, inclusive para saber se Juba, que chegou aí recentemente, estará à disposição ou não para esse embate. Mas pode ter certeza que vai ser um jogo em que o time, independente de quem estiver em campo, vai tentar empregar um ritmo intenso logo no começo. Isso daí realmente deve acontecer, porque tem sido costumeiro do Bahia nas últimas rodadas, e isso tem gerado um resultado positivo, né? O Vasco vem também em um processo evolutivo bom, né? Conseguiu aí fazer um bom jogo contra o Palmeiras, apesar da derrota por 1-0. Teve toda aquela situação polêmica ali do impedimento e tudo mais. Mas o torcedor aqui também reconhece que vai ser um jogo difícil, porque o Vasco vem numa crescente, tá? Enfim, a tendência é que o Bahia vá a campo com o Marcos Felipe no gol, de contrato renovado até 2027, adquirido em definitivo, junto ao Fluminense. Na direita, Gilberto, que vem jogando muito bem. Vocês devem conhecer bem o atleta, não só pelo Vasco, mas pelas outras equipes do Rio. Na zaga, Canu, que vem numa crescente boa, né? Não é o mesmo Canu que estava numa fase questionável no Botafogo. E Vitor Hugo. Na esquerda devemos ter a presença do Camilo Cândido, que era titular no Nacional do Uruguai, já chegou sendo titular e rendendo muito bem. No meio campo, Rezende ou Acevedo, né? Tassiano, que não vem numa fase tão boa, mas é um jogador importante, uma liderança importante. E aí no meio, Citadini ou Biel. Na frente, Ratão, Ademir e Mingote ou Everaldo. Esse é o provável time do Bahia que vai a campo nessa partida de domingo. Valeu? Abraço aí pra galera da Atenção Vascaínos. Abraço para todo mundo e que tenhamos um bom jogo. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco Sub-20 começa hoje o torneio Otávio Pinto Guimarães, vai enfrentar hoje à tarde a equipe do Maricá, jogo esse fora de casa. Você está vendo aí na tela a arte divulgada pelo Vasco. Boa sorte para os meninos do time Sub-20, que já ganharam o estadual, estão disputando essa competição e ainda estão na Copa do Brasil Sub-20. Outra informação importante, a Associação das Torcidas Organizadas do Vasco vai fazer uma grande festa no domingo, na hora do jogo contra o Bahia. Vai ter telões lá no entorno de São Januário. Você que não sabe aonde assistir, corre lá para poder acompanhar esse jogo junto com a galera lá na barreira do Vasco. E para fechar, uma estatística ruim para o Vasco. O Vasco não vence o Bahia em Salvador desde 2012. A última vitória por 2-1 no estádio de Pituaçu, gols de Diego Souza e Juninho Pernambucano. Desde lá, o Vasco não consegue vencer o Bahia em Salvador. Tá na hora de quebrar esse tabu. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema?
Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre bastidores. Até porque hoje, dia 1º de agosto, 1 ano de assinatura da Vasco da Gama SAF, ou seja, tem muita coisa acontecendo, mas muita coisa ainda deixando a desejar, principalmente para o torcedor dentro de campo, já que os resultados ainda não começaram a aparecer para deixar o torcedor um pouco mais tranquilo. Mas a gente vai falar muito sobre essa questão, até porque ontem lá em São Januário tivemos uma reunião importante, a gente trouxe todos os detalhes no nosso AVNews sobre essa questão da interdição de São Januário, e o Lúcio Barbosa, o CEO da SAF do Vasco, não deu entrevista após o evento, até porque ele tinha uma reunião importante. Você está vendo aí na tela um print divulgado pelo Vasco. Ele foi se encontrar com o prefeito Eduardo Paes para poder agilizar as situações relacionadas ao CT Moacir Barbosa, que fica na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Outra informação importante é que o Vasco tem uma grande expectativa da ação feita pelo deputado federal Aliel Machado junto ao Superior Tribunal Federal, que está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, para poder liberar São Januário. É uma informação importante, o Vasco tem uma expectativa muito grande que essa situação aconteça muito em breve. E a gente traz agora o Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral do Vasco, falando sobre a questão da interdição de São Januário, que atrapalha muito a questão da competição e deixa o Vasco em desvantagem em relação aos outros times do Campeonato Brasileiro. Hoje nós jogamos um Campeonato Brasileiro da Série A em condições desfavoráveis do ponto de vista desportivo. Não existe equidade entre os participantes do Campeonato Brasileiro. Apenas um contendor, o Vasco da Gama, está proibido de jogar no seu estádio ao lado de sua torcida. Isso faz diferença esportiva. O Campeonato Brasileiro da Série A, a se perdurar essa situação, estará maculado, pois um de seus integrantes não tem as mesmas condições dos 19 demais. E para isso, nós estamos conversando com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que compreende o peito do Vasco, um filiado dela, que está em desvantagem, e também com a Confederação Brasileira de Futebol. Nós precisamos de todos os desportistas se mobilizarem para acabar com esse preconceito contra o Vasco, contra o seu entorno e contra os vascaínos. Nós vamos resistir, não abaixamos a cabeça e temos certeza que no final vamos perseverar. É isso, o Osório falou aí sobre a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sobre a CBF, e tá na hora do Rubens Lopes, presidente da FERJ, vir a público, ajudar o Vasco nessa questão, e até mesmo a CBF, através de seu presidente Edinaldo Rodrigues, também se pronunciar em relação a essa interdição de São Januário, que atrapalha demais o campeonato e principalmente o Clube de Regatas Vasco da Gama. E esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar sempre o like no vídeo, sempre compartilhar porque ajuda bastante. Hoje, sexta-feira, vamos ter um AVNews ao vivo na prévia do fim de semana do jogo contra o Bahia. Eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, ótimo restante de sexta-feira. A gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!